O Rio Grande do Norte é um estado que não difere muito da história política do Nordeste e, de certa maneira, do Brasil. Como é que começa o movimento republicano no estado para não recuar aos holandeses, aos franceses, aos portugueses que ocuparam essa boca de rio, esse encontro de rio e mar, e aí construíram a Fortaleza dos Reis Magos? Vocês sabem que os franceses desejaram fazer, com a ambição terrível que é típica dos franceses, eles tentaram instalar aqui a França Antártica. Foi retomado a Fortaleza pelos portugueses. E os holandeses tentaram implantar aqui o Castelo de Kolen, como definiram a Fortaleza dos Reis Magos, imaginando que era possível fazer uma extensão da Holanda. Também foi retomado pelos portugueses. Enfim, a história é essa aí, entre essas duas margens, nesse encontro aí das águas doces e salgadas. Aquilo que Cascudo disse sobre o Natal, né? A fisionomia sempre será a mesma, porque Natal sempre será uma cidade em 3 traços, o rio, o mar e os morros. Então a República do Rio Grande do Norte começa com um aristocrata, um pequeno aristocrata chamado Pedro Velho, que volta ao Estado para exercer a medicina, com raízes em Portugal, da família Albuquerque Maranhão. Aqui é convocado pelos amigos, inclusive por uma carta de Tobias Monteiro, dizendo que ele precisava assumir o movimento republicano. Ele, para poder divulgar as ideias republicanas, ele não tem outra alternativa a não ser contratar a publicação num prédio da Ribeira, um pequeno prédio de uma gráfica que existia lá, e contratou os primeiros exemplares daquilo que no futuro seria o jornal A República, fundada 2 anos antes de 1889, para preparar a opinião pública para a proclamação da República. Claro, ele é o primeiro governador, ele proclama a República, ele cria o jornal A República, ele cria o ideal republicano. Mas ele era, sobretudo, um oligarca. E ele sabia, na aristocracia dele, ainda que fosse uma aristocracia não tão agressiva quanto as aristocracias de hoje, mas ele precisava de homens, de figuras. O que ele faz? Ele começa a reproduzir a ideia da aristocracia através dos irmãos, principalmente Alberto Maranhão, que irá ser 2 vezes governador, e das inteligências que pudessem cercá-lo de alguma segurança. Segundo o médico, segundo Vanderlei, poeta Eloy de Souza, o irmão dele, Henrique Castiano de Souza, enfim, as figuras que de alguma maneira, direta ou indiretamente, formavam o caldo de cultura desse sentimento político, desse sentimento de construção política, mas sobretudo desse sentimento de mando sobre a estrutura política e econômica, a estrutura política que nascia sobre uma pequena estrutura econômica que já existia. Até 30, é isso aí. São 2 governos de Alberto Maranhão, 2 governos de Antônio de Souza. Em 22, Antônio de Souza governa, essa praça é inaugurada e esse monumento para marcar os 100 anos da independência. E Natal continua aquele vale branco entre coqueiros de que falava o poeta Ferreira de Itajubá. Cheio de fofocas, cheio de maledicência, como toda pequena cidade, né? De mulheres muito dominadas e de homens muito mandões, mas numa vida mais ou menos apacentada diante de um mando inatingível e intocável, que era o mando comandado por Pedro Velho, que termina morrendo muito moço e deixa os irmãos. Um irmão vai para a ciência, que é Augusto Severo, morre na queda do balão em Paris, e o outro irmão que se projeta, que é Alberto Maranhão. Faz um primeiro governo muito medíocre, mas faz um segundo governo em que ele termina construindo uma imagem de mecenas, porque ele faz a reforma do Teatro Alberto Maranhão, que na época era Teatro Augusto Severo. Ele implanta uma orquestra sinfônica, ele implanta as primeiras escolas mais bem estruturadas, como o próprio Grupo Augusto Severo, enfim, ele começa a estruturar. Do outro lado, ele tem uma figura pensante, intelectual, profundamente brilhante para a época, um erudito, que era Henrique Castiano, que há mais de 100 anos cria a Liga de Ensino, e essa Liga de Ensino vai ser o órgão mantenedor da escola doméstica, iniciando aqui o modelo que ele vira na Suíça, em Lausanne, onde ele esteve como tuberculoso se tratando, que vai dar educação para a mulher. A mulher que não podia ser educada, não podia saber ler nem escrever, para não escrever cartas, né, que pudessem trair o sentimento de dominação dos homens. Isso é um instante de modernidade que ocorre em 1906, quando Henrique cria essa Liga de Ensino, e a Liga de Ensino, e tem um cuidado de colocar no Conselho da Liga de Ensino, ele já sentia o problema das oligarquias, que lá na frente iria se exacerbar, ele, o que faz? Ele monta dentro do Conselho os grandes troncos das famílias. Varela Santiago, Lamartine,
Alberto Maranhão, enfim, as figuras, Araújos, Pereiras, ele estrutura para que a Liga fosse suprapartidária e não fosse um centro de disputa entre as oligarquias mais recentes ou menos recentes naquela hora. Tudo caminha muito bem, mas a gente percebe pela história que é a economia do algodão que vai definir o patronato político no Estado. E a gente sente isso muito fortemente depois dos dois governos de Alberto Maranhão e de Antônio de Souza. Nós vamos sentir isso muito fortemente quando vem para governar eleito José Augusto Bezerra de Medeiros. Inclusive um conhecedor do algodão, um nome que se projetou nacionalmente no Congresso Nacional pelas ideias intelectuais e sociais e econômicas, que é o nome deste palácio, Palácio José Augusto, e que não era um siridoense, não era um homem raquítico, como fizeram aí nessa estátua de bronze. Ele não era raquítico, era um siridoense muito bem, de boa compleição física. Isso é uma deformação o artista fracassou ao retratar o nosso José Augusto Bezerra de Medeiros. E Zé Augusto passa o governo para quem? Para um primo legítimo, que é Juvenal Lamartine. Ele e Juvenal fazem o primeiro momento de modernidade política e administrativa do Estado, porque é com o Juvenal Lamartine que vai se iniciar a mecanização da agricultura, o ensino rural, a melhoria genética, a fundação do Aeroclube. Ele foi um governador que governou pousando e decolando em pequenos aeródromos do interior do Estado, em 5 ou 6 aeródromos que ele construiu, para que tivesse acesso fácil a pontos determinantes, né, na divisão regional. Então ele podia pousar em Pau dos Ferros e de lá ia todo a Troma, ele podia pousar em Mossoró, ia todo aquele oeste polarizado para Mossoró e assim por diante. Ele construiu 5 ou 6 aeródromos, que era como se chamava as pistas de barro. Portanto, ele foi um instante de modernidade. Mas vem 30, a Revolução de 30. Começa a nascer no Brasil um sentimento de que o Brasil era um país do voto de cabresto. Da cédula decidida, você vai votar em fulano, era uma chapa fechada na prática, Kelps. O chefe político, tanto que ele não era líder, o chefe político definia quem seriam os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e assim por diante. Vem 30, para encerrar ali o que nós chamamos de República Velha. 30 vem com a Revolução dos Tenentes, que vem para modernizar o Brasil. Cria a Justiça do Trabalho, cria os programas sociais. Os tenentes contribuem para um novo Brasil. E 30 derruba Juvenal. A casa dele é invadida, os móveis são jogados pela janela. Juvenal Lamartine, apesar de ser um homem duro, corajosíssimo, é tão importante no combate à violência, que agora, há poucos anos, quando a Globo foi eleger em 2000 o Homem do Século, ele foi o segundo mais votado. Só perdeu para a Câmara Cascudo, porque ainda havia um resíduo no sentimento popular coletivo do Rio Grande do Norte, de que ele foi um homem que enfrentou a bandidagem. Os seus adversários diziam que ele não enfrentava, extinguia. Né? O fato é que, quando alguém era preso na Paraíba, pedia logo para dizer, me leve para qualquer lugar, menos para o Rio Grande do Norte. Não queria, os presos da Paraíba, os criminosos não aceitavam ser transferidos para aqui, porque aqui eles desapareciam num passe de mágica. Mas o fato é que ele foi o segundo homem mais votado depois de ter governado em 30, 70 anos depois. Tal era o fortalecimento da imagem dele. Além do voto feminino que ele defendeu nacionalmente e se projetou nacionalmente. É uma ideia que até pode ter nascido com Zé Augusto, mas ele é efetivamente quem vai no Congresso Nacional, no Palácio Monroy, na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, a aprovar o voto feminino para todo o Brasil. Então, Lamartine é, contraditoriamente, o primeiro grande paradigma. Ele que teve todas as ideias modernas, mas ele era também um coronel, ele era também um chefe político muito duro, e ele cai em 30, daí nunca ter perdoado Getúlio Vargas, que foi o líder que subiu em 30, né, para comandar a Revolução de 30, e no Brasil isso tornou um ditador também contraditoriamente. Ele nasce das bases, ele promove uma revolução, ele derruba um governo conservador e ele se transforma num ditador, apesar de ter criado a CLT, o Ministério do Trabalho, os programas sociais todos, mas criou também o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que praticava a censura na música, na literatura, no teatro, em toda parte. Ele proibiu, por exemplo, que a malandragem, o elogio à preguiça, o elogio à boemia fosse cantado na literatura, fosse cantado nas músicas, fosse cantado nos livros.
tanto que mandou recolher um livro de Luiz Martins, que se tornaria uma raridade bibliográfica, chamado Lapa, que era um canto de amor à boemia na Lapa do Rio de Janeiro. Minha pergunta foi quando você falou sobre as influências do Partido Republicano no Pedro Velho. Não, ele é o fundador do Partido Republicano aqui. Como todo mundo deveria saber, existiam dois partidos e o republicano, que só tinha cerca de 3 parlamentares, certo? Só se reelegeu uma após a conformação. Eu queria saber de onde veio todas essas influências do Pedro. Do Pedro? Não, o Pedro apenas não. O Pedro era uma figura singular, porque ele era um médico de boa formação intelectual, articulado com o que acontecia no Rio, que era a corte, não era mais a corte do reino, mas era a corte política. E ele era, de certa maneira, um ser superior. Um cara que faz um jornal que tinha capacidade de reproduzir ideias e, portanto, de persuadir. E o lado místico de médico. O médico, você sabe que até hoje no interior ainda se acredita que ele salva vidas, né? O fato é que isso dá a Pedro Velho uma posição de singularidade. E o que ele fez? Percebeu que podia reunir em torno dele as grandes figuras, os grandes escritores, os grandes romancistas, os grandes poetas. E nisso ele cria um caldo de cultura de elite, que eu já disse, Eloy de Souza, Henrique Cassiano, Segundo Vanderlei, Manuel Dantas, todas essas figuras que pensavam, que elaboravam aí o processo da ideia, ele reuniu em torno dele, e em torno do jornal República, que ele depois importa para eles e instala efetivamente o jornal, que vai circular durante quase 100 anos. Acho que a importância dele se dá por aí. Né? Então, em 30, há a queda de General Lamartine. Ele cai. Encerra-se ali aquele. Você vem dos capitães mores, quando isso aqui era colônia, você tem depois os presidentes de província, e começa em 30 os governadores efetivamente eleitos, dentro do regime republicano, de fato, e mais modernizado. Mas também começam a se formar as oligarquias. Né? Você vai de 30 até 60, o Rio Grande do Norte tem uma pasmaceira, nada muda, apesar do golpe de 35, que nós fomos durante 3 dias um Estado socialista, com o jornal A Liberdade, e João Galvão foi um dos líderes, o advogado João Galvão, da Revolução Comunista de 35, que por maldade se chama de intentona, por ter apenas intentado, mas o fato é que ele estabelece o regime socialista, ele ocupa o governo, ele cria um jornal chamado A Liberdade, que só circula o número, e durante 3 dias ele consegue governar, e depois cai. Depois de 35, você vai ter uma cidade invadida pela Segunda Guerra Mundial a partir de 42, quando vem a ocupação americana, cosmopolitizando, digamos assim, a Natal provinciana. Para aqui vem mais de 20 mil homens, que vêm e voltam. Marlene Dietrich, Tyrone Power, que passava para cantar ou para se apresentar nas tropas do outro lado do mundo, todos passam por Natal, que, afinal de contas, os americanos fazem aqui a maior base militar fora, a mais extensa e rica base militar fora do continente norte-americano. Então, 42 a 45, você tem uma ocupação militar, e só depois de 45 vem a redemocratização em 46, da qual já vai participar Aloysio Alves. Por que esse detalhe da Constituinte de 46, construindo o novo Brasil? O mesmo sonho que a gente repete quando vai fazer a Constituinte, que agora está fazendo 30 anos. A gente sempre acha que a Constituinte reconstrói, né, planta, funda o novo Brasil. Então, 46 tem uma Constituinte, nela já está Aloysio Alves. E Aloysio Alves, que era um menino inteligente, de calças curtas, escrevendo nos jornais, fazendo pequenos discursos, mas ligado umbilicalmente a Dinarte, que era então, começa a surgir como grande chefe político, dono de um maior comércio de importação e exportação de algodão, ele importava internamente para Caicó e de lá mandava para o mundo, principalmente para Liverpool e outras cidades. Um homem rico, chegou a ter mais de 100 imóveis. Este homem se elege governador. E tinha sob sua égide, sob sua sombra, como se fosse um guarda-chuva, inclusive as primeiras manifestações jovens de liderança como vocês, como no caso de Aloysio Alves. Só que quando ele termina, ele se elege em 55, logo depois de 10 anos depois de 45, governador de Dinarte. E como governador, o que ele faz em 60? Ele, oligarca, chefe político, controlador do poder, nascido na economia do algodão em Caicó, onde nasceu José Augusto Bezerra de Medeiros, no mesmo cidadão onde nasceu Juvenal Lamartine. Todos na mesma linhagem, todos aliados. Ele em 60 disse, não,
candidato não vai ser você, Luiz, você é muito jovem, você espera. O candidato é Djalma Marinho. E pela primeira vez, a imposição do chefe não deu certo nas ruas, nos sítios, nas fazendas, nos becos e nos mercados do Rio Grande do Norte. 60. Aloysio vai para as ruas, rompe com o Dinarte, percebe que havia uma classe média rural que já se formava, de novos coronéis, novos entre aspas, mas um pouco melhores do que aqueles velhos coronéis do início do século, faz aliança com o João Medeiros no Seridó, com o Aristófanes Fernandes, com o João Câmara, a nova aliança, com aquela economia que já começava a ter voo próprio. Já não era mais aquela economia sob o tacão do coronel, mas sob o tacão do mercado, e não do dono. E ele quebra o primeiro grande paradigma na política do Rio Grande do Norte e se elege governador de uma forma avassaladora, derrotando Dinarte Marins, o que era considerado uma coisa impossível, derrotar o candidato de Dinarte, que era, no poder, todo poderoso, com todo mundo ao lado dele, ele derrota Djalma Marinho, candidato escolhido por Dinarte, para ser o futuro governador. E ele toma posse e faz um governo revolucionário. Ele traz a energia de Paulo Afonso, ele cria a primeira fundação cultural, que é a Fundação José Augusto, quando não existia fundação cultural, que não existia nem essa concepção de fundação para dar agilidade e capacidade executiva. Ele vai aos Estados Unidos, se alia a Aliança para o Progresso, porque a Luiz não tinha limite para construir a vitória dele. Se alia os americanos, a Aliança para o Progresso, faz a Cidade da Esperança, antes da criação do sistema financeiro da habitação, que só vai acontecer na ditadura militar. Ele cria uma cidade toda, com as primeiras 300 casas populares, como se fosse um conjunto popular que depois o BNH faria. Ele bota energia em todo o Estado, ele cria as companhias de economia mista, uma revolução para a época, Telerne, Coserne, Caerne. A Coserne só não continua porque o sobrinho dele, Garibaldi, vendeu. E por isso perdeu a campanha. Porque foi um uso de que ele estava vendendo um patrimônio histórico de todos nós. Mas a concepção de empresa de economia mista foi uma criação de Aloysio Alves. As Ernes, Telerne, Coserne, Caerne e assim por diante. Criou um sistema de poços com a Casol, poços profundos, para abrir poços no semiárido. Ele revoluciona o Estado. Mas este homem, que revoluciona inclusive na comunicação, porque ele chega em 60, ele impõe um acô, que era o verde, ele impõe uma canção, que é um verdadeiro hino, e ele impõe um símbolo de ok, que ele vai buscar na cultura americana. E a palavra dele, que era, né, a palavra esperança, que era uma palavra de ordem, que foi criada por Grimaldo Ribeiro por Quinho Chaves, para o segmento juvenil, a Cruzada da Esperança, e ele, quando vê, ele disse, não, irrealizável, é bem verdade, mas a ninguém se pode negar a esperança sob pena de negar a própria alegria de viver. E a Aloysio trabalha isso como ninguém. É tanto que quando Djalma se reelege deputado federal e volta já em Brasília, e Daniel Krieger pergunta para ele, o senador Daniel Krieger, Djalma, o que houve? Eu fui vítima de um líder, fui vítima de um acor, um símbolo e uma canção louvando um líder. A Aloysio implantava aqui o processo da massificação, que depois vai se desdobrar no marco eleitoral, que é hoje, porque ele tinha tudo isso. Ele tinha um acor que identificava, um gesto que identificava, uma palavra que identificava, uma esperança a ser vendida para todas as pessoas. Eu não posso dizer que não compro a esperança, eu não sei nem o que ela é. Ela é imaterial. E, portanto, basta que você seja capaz de vendê-la. Mas ocorre uma outra quebra de paradigma. É que ficam em Natal dois amigos de Dinarte, dois jornalistas brilhantes, Joanilo de Paula Rego e Nilson Patriota, tomando conta de um jornal chamado Correio do Povo, na esquina aqui dessa Praça Padre João Maria, aqui vizinho, aqui de lado. E eles, com 300 exemplares por dia, começam a fazer uma oposição de combate a Aloysio Alves. O poderoso, o perseguidor, o fechador, o cara que estava perseguindo quem era de Dinarte. Dinarte era uma pessoa boa, apesar de ser um homem rico e muito inteligente e inculto, mas era um homem como um símbolo de bondade, atendia a todos. Aquele coronel, desde que você não o contestasse, você teria tudo nas mãos dele. Coiteiro aristocrata, né? E 2 anos depois, quebrando toda a expectativa de uma liderança absoluta e avassaladora, como era Aloysio, um orador primoroso, um orador de grandes auditórios abertos e fechados, tanto num ponto ou no outro ele era dominador, um improvisador, um homem coruscante, né?
a Dinarte se elege senador. Porque o povo começa a compreender que era preciso um contrapeso para segurar Aloysio. A campanha de Dinarte começa a mostrar que só Aloysio era capaz de equilibrar. Porque senão você ia criar um homem tão poderoso, que sobre ele não haveria controle. E 2 anos depois, diante de todo o poder de Aloysio, de toda a popularidade de Aloysio, fazendo um governo revolucionário, conquistando do mais novo ao mais velho, o povo elege Dinarte Marisa e equilibra a luta de Dinarte Aloysio, Aloysio Dinarte. Dinarte o vermelho, Aloysio o verde. A partir daí começa a haver, terminado o governo de Aloysio, vem o governo de Monsenhor Valfredo, que era um homem do bem, mas aquilo que você pode dizer, um homem bom, ponto. Ele não tinha atributos depois do ponto. Era uma figura do bem, tranquila, de bem com a vida, né? E daí, de 65 a 70, o Monsenhor, que tomou uma atitude de dignidade. Vai a Aloysio, na cassação de Aloysio em 69, diz, eu renuncio porque sou um produto da sua liderança. Aloysio, um pragmático, disse, não. Aí eu já perdi o mandato, vou perder o governo do Estado, fique aí, pelo amor de Deus. E ele não renuncia, apesar de ter ido a Aloysio, que renunciava em homenagem a Aloysio. Ali já está cassado. 70 a 75 vem o primeiro governo biônico de Cortez Pereira, José Cortez Pereira de Araújo. E o terceiro governo moderno do Rio Grande do Norte, revolucionário com ideias. Você tinha tido lá atrás Juvenal, você tinha tido Aloysio em 30, 60, 75, 75, Dr. Cortez Pereira. Um Camarão, com novas fronteiras agrícolas, econômicas e sociais. Camarão, caju, projeto Boqueirão, que até hoje nós temos excesso de produção de coco verde. Tudo que está aí são coisas nascidas da concepção de Cortez Pereira, professor de Direito, economista, foi diretor do Banco do Nordeste, foi senador, homem brilhante, mas politicamente teve a maior oposição já realizada no Rio Grande do Norte, que foi a oposição de Aloysio Alves. A lenda política, aí vem como o cineasta João Fort, se a lenda é melhor do que a história publica, se a lenda diz que eram amigos, mas na cassação de Aloysio, eu não acredito nisso, mas é o que se diz, Cortez teria passado um telegrama, apodreça sozinho, pelo que sofreram de oposição antes do governo dele, lá atrás, como amigo de Aloysio. Aloysio, então, não perdoa, joga toda a sua máquina contra, passa sobre o governo de Cortez como um tropel, e Cortez, sem ser desonesto, acaba caçado. Como não era. Dinarte dizia para irritar Aloysio Alves, Dinarte era ferino, viu, Diabo? Então era ferino. Dizia, a nossa revolução, se dizia revolucionário, um líder civil da revolução, né? Pleno governo militar, a nossa revolução só caçou por subversão e corrupção. Justiça seja feita. Aloysio e seus irmãos nunca foram comunistas. Era uma forma indireta e metafórica de chamar de corrupto, né? Será a guerra de 60. Cortez Pereira termina cassado e vem o governo de Tarcísio Maia. E aí o Rio Grande do Norte retoma. E aí, mais com apuro técnico, com apuro político, com apuro sociológico, eu diria com apuro científico, o mando da oligarquia. Ele vem como governador biônico, sem votos. Ele que deixara o Estado derrotado, quando tentaram renovar o mandato de deputado federal, ele vem e começa a governar. A primeira coisa que ele faz é encerrar a luta dele com Aloysio, antes da posse, num almoço no restaurante Lebec Fan, no Rio de Janeiro. Ele reencontra-se com Aloysio, que eram 2 grandes adversários inconciliáveis. Ele percebeu que não podia governar com Aloysio fazendo aquela oposição. Aloysio era um Carlos Lacerda do Rio Grande do Norte, uma máquina, uma metralhadora, cuspindo fogo, né? E então ele volta a Aloysio, dão-se os braços e já desembarca em Natal ao lado de Aloysio. E ficou chamado, dizem que no discurso publicado pelo Dr. Francisco, redigido pelo Dr. Francisco Fausto, que redigiu o discurso de posse de Tarcísio, a pedido de Tarcísio, cria-se a expressão paz pública. Com aquele mesmo sentido da nova república lá de Tancredo Neves. Cria o movimento da paz pública. Ou seja, é preciso a paz pública, aí vem o velho jargão, para que alcancemos o desenvolvimento e o Rio Grande do Norte possa se desenvolver. E criou-se um sentimento de marketing de tal ordem que quem era contra essa paz pública era contra o Rio Grande do Norte, por decorrência lógica. Veio uma lista sexta, ele consegue defenestrar o sonho de Zuí de ser governador, de repetir o governo do irmão de Sé, que morre menos de um ano depois de tomar posse. Ele vem para retomar esse governo, que o irmão morre num desastre de avião no Rio do Sal,
E ele impõe o nome de Lavoisier, um médico, apenas um médico, que era seu secretário de saúde, e um médico, como sem nenhuma tendência política, sem ambição, sem nenhum interesse de ser isso, mas impõe na lista 6 para Lavoisier. Quando entra na lista 6 para Lavoisier, ele junta Goberido Couto e Silva, a quem era ligado, e consegue ungir Lavoisier governador. Dizem que Goberido ainda disse, mas Couto, Goberido intelectual, disse, mas Tarcísio, eu não conheço os mais em 2 volumes. Que é o livro de Essa de Queiroz. Eu não conheço a edição dos mais em 2 volumes. Isso general, mas quem sabe nós faremos isso. Deixa eu tirar uma dúvida com você, Cerejo. Eu já ouvi certa vez dizer que quando da escolha de Tarcísio Maia à noite, na realidade, o nome que teria ido dormir para ser escolhido era o do pai do atual governador. Bancado pelo general Deire Coutinho. Eu acho importante... Que na véspera da decisão tem um infarto e morre. Eu vou fazer só esse atrevimento. E a nomeação de Osmundo vai dentro do caixão do Deire Coutinho. E Djalma Marinho era avô de Rogério. De Rogério Marinho. Eu estou colocando esses contextos porque esse ciclo não acabou, né? Está falando aí do pai de Robson, do pai de José Agripino, do avô de Rogério, só para a gente ir contextualizando. Não faz muito tempo, saiu uns 2 ou 3 anos, saiu uma fotografia de uma revista que tem aqui chamada Palumbo, de Oséias Vasconcelos, de uma reunião política em Brasília, para ver como é que o Rio Grande do Norte se posicionava diante da luta de Aécio contra Lula. E na reunião estão José Agripino, Carlos Augusto Rosado, Robson Faria, Garibaldi Filho, enfim. E então o Sávio Hack escreveu um artigo cujo título era, brincando com o título de Jânio Ventura, 1960, o ano que não terminou. Eram todos filhos dos líderes de 60, como estão até hoje. Zé Agripino é filho de Nato, Garibaldi é sobrinho de Aloysio, Robson Faria é o governador, filho de Osmundo, e por aí vai. Vilma, que chegou era praticamente uma sobrinha, filha de Morton Maria, de Dinar. Então, o que é que vai acontecer? Aloysio faz isto, o Tarcísio faz isto, impõe um segundo governo biônico, que é Lavoisier. E impõe a Lavoisier nomear José Agripino prefeito da capital biônico. E o governo no Rio Grande, e o governo de Lavoisier em Natal era a prefeitura de Natal, para fortalecê-lo como realizador, um engenheiro, a renovação. Que a gente no Rio Grande do Norte sempre foi muito hábil em transformar, rejuvenescer em renovação. Você bota o filho e diz que é renovação. Na verdade, é a perpetuação dos métodos. Ele governa com todo o dinheiro possível naquela época, Natal, governa Natal, e vai ser candidato. Aí, Aloysio percebe que havia cometido um erro histórico. O primeiro grande erro que Aloysio percebe, que vai comprometer até o fim a luta dele. O que ele percebe? Que viria um terceiro Maia. Quando ele percebe, ele rompe a paz pública e se candidata a governador. Vai enfrentar José Agripino. Ele, o velho, José Agripino, o novo. O que é que ocorre? Perde por 106 mil votos. Mas Aloysio era um gênio da política. O que é que ele faz? Ele renuncia à presidência do PMDB e passa o PMDB para Geraldo Melo, que tinha tomado um gesto. Que se Tarcísio Maia impusesse um terceiro Maia, ele rompia. Ele vice-governador de Lavoisier, Geraldo. E ele rompe, deixa o partido do PDS, vai para o PMDB. Aloysio entrega em praça pública a presidência do PMDB e diz, tome conta do partido, eu estou derrotado com 106 mil votos, eu não tenho como fazer. Mas ele purgou-se do pecado, ele tenta na rua se purgar-se. E quase no holocausto pessoal ele entrega o comando a Aloysio. Para não entregar um filho ou um sobrinho, que não tinha sentido. O Estado havia rejeitado já essa coisa de família contra família, era Maia contra Alves, como está até hoje, eles só se unem quando os dois estão ameaçados. Que vocês vão ver lá na frente que eles se uniram. Então Aloysio rompe, Geraldo Melo assume. Lança a candidatura, volta à eleição direta, lança a candidatura de Garibaldi Filho, que se elege prefeito. Com um slogan, o futuro começa agora. E o futuro era ele, Geraldo Melo, que se elege governador. Né? E vai governar numa aliança com o PMDB, ele PMDB, comandando o PMDB de Aloysio Alves.
Mas tinha jogo de familiar muito intenso. E essa relação vai necrosar. Vai ficar difícil. Geraldo tem que governar até o fim, porque o vice, ele, para passar o sentimento de que os Alves apoiavam ele por inteiro, coloca Garibaldi Velho como vice-governador, como um selo de garantia. Como Nilobstad, do Velho Vaticano. É um primato. Mas tem que governar até o fim, porque não pode deixar Garibaldi para assumir, sob pena de haver um desmantelamento e o seu próprio sepultamento. Ele ainda consegue se eleger senador da República, Geraldo, mas não volta. Quando ele tenta voltar, o que é que ocorre? Um negócio sensacional, como artimanha. Zé Agripino coloca, no acordo que faz com Garibaldi, coloca como senadora Rosalba e como suplente o pai de Garibaldi. 4 anos depois ele disse para Garibaldi, se você me ajudar a eleger Rosalba, o seu pai é senador e você. Entrarão pai e filho no Senado da República. Garibaldi retira o apoio de Geraldo Melo e vai tentar eleger Rosalba. Elege Rosalba ao lado de Zé Agripina. E entra com o pai no Senado, que é uma coisa absolutamente singular, dificílimo de ocorrer 2 vezes. Pai e filho senadores, e o pai senador por 4 anos. Né? Neste clima que está aí, que vai se montar. Mas antes disso vai uma quebra de paradigma. Vilma, orgânica, é vista pela família como lacral. Porque ela pede na primeira campanha para Garibaldi, se ela é deputada federal, vai para a Constituinte e vota exatamente contra tudo quanto votava o marido e o primo Zé Agripino. Todas as coisas progressistas, Vilma votou. E singularizou-se no Noticiário Nacional por ser diferente. A ponto de um artigo que saiu na época no Estadão dizendo que a deputada Vilma não obedece nem ao marido nem ao primo. E ela votando com tudo que era progressista. Para completar, quando volta para ser candidata a segunda vez, e aí sim, se eleger em cima de Henrique, contra Henrique, ela vai para o PDT, que na época era o partido mais socialista possível, com Brizola no comando. E Brizola vem aqui lançar a candidatura e diz, só você acaba com essa briga entre 2 oligarquias, Maia e Alves. E Vilma adota o nome de Vilma de Faria. E começa a corroer a hegemonia, a posição hegemônica, Alves, você que é pernambucano, Alves e Maia. E se elege prefeito a primeira vez, se reelege a segunda contra Henrique. Henrique não nasceu para vencer campanha, meu amigo me deu muito bem com ele, mas não nasceu para vencer campanha majoritária. A primeira porque ele era governo, pai, ministro de Sarney. A segunda porque ele era oposição. Perdeu um e perdeu outro. E Vilma, daí, quando se elege para o terceiro mandato, coloca como selo de garantia quem? Carlos Eduardo Alves. Para não ser traída meio caminho. Mas quando ela renuncia, diz, Carlos, mas eu só posso renunciar e ser candidata a governadora se você renunciar ao PMDB e renunciar à família. Carlos Eduardo Alves renuncia por escrito. Eu conheço muito quem fez a carta. E ele governa 2 anos e começa aí a carreira política dele governando Natal. E Vilma diz o seguinte, ou agora, para enfrentar Fernando Bezerra, ou jamais eu serei governadora. E ela renuncia e vai enfrentar Fernando Bezerra e se elege. Acha pouco, se reelege uma segunda vez, em cima de Garibaldi Filho, em cima da venda da Coserna. Ela botava aquele dinheirão todo da Coserna, 750 milhões de dólares, e dizia, dá para comprar tantos milhões de Fusca, Garibaldi, onde está o dinheiro? Dá para comprar tantas ambulâncias, Garibaldi, onde está o dinheiro? E nesse compasso, Garibaldi veio pela primeira vez fugir dos dedos dele a condição, a vitória. Ele nunca tinha perdido uma campanha, como não perdeu depois, agora foi reeleito senador com 1.070.000 votos, o primeiro a quebrar a barreira de 1 milhão de votos. Não é? Aí Vilma faz um segundo governo medíocre, com muita dificuldade, e comete 2 grandes erros políticos, que foi tentar ser senadora sem as condições mínimas. Ela podia ter sido candidata até a governadora. Se é para perder, é para governadora. Ou ser senadora com Robson. Eu participei do almoço em que Robson levou ela o convite para ser senadora. Fátima não será a senhora. Fátima aceita ser deputada federal. E ela não percebeu a rejeição que a cidade estava montando nos seus escaninhos. A cidade começava a rejeitar aquela solução. Rejeitar Henrique, rejeitar a união de Vilma com Henrique. Eu estava dentro da campanha como um dos redatores, e Vilma não ganhou uma só campanha em pesquisa qualitativa. Não ganhou uma só pesquisa de grupo fechado.
ao longo de toda a campanha. Nós não íamos divulgar isso, mas estávamos vendo. A rejeição em cima de Henrique e a rejeição em cima dela por conta de escândalos com os filhos, pelo menos com o caso que foliaduto. Enfim, ela perde a campanha e viu um episódio de quebra de paradigma, mas que se encerra nela mesma. Ela não criou grupos, não criou um ciclo próprio filmista, e ela morre com ela a sua própria história. Embora tenha sido uma história muito importante, porque eu acho que ela quebrou uma série de conservadorismos, uma série de coisas que o Rio Grande do Norte precisava de Vilma para isso. Eu acho que ela prestou esse serviço. O serviço de que é possível bater contra o Rochedo. Eu acho que esse serviço ela prestou. Né? Daí a vitória de Robson Faria, até hoje. Enfim. Para terminar, porque diz minha mulher, quando eu falo demais, quando eu vou sair para falar qualquer coisa, ela diz, pelo amor de Deus, fale pouco. Eu vou encerrar com uma história muito bonita de Ernesto Sábato, que está no livro dele, Antes do Fim. Ele falando sobre a literatura e a vida. Né? Não há limite entre a literatura e a vida. Horas a literatura surpreende a vida, horas a vida surpreende a literatura. Ele conta uma história muito interessante de uma mulher, de uma pobre mulher louca, que estava numa colônia de doentes mentais. Era casada com um motorneiro, ela, com um maquinista. Em determinado dia ela consegue fugir da colônia. E a primeira coisa que ela pensa é encontrar o marido dela. Ela corre na direção da estação de trem para vê-lo. Quando chega lá, não encontra o marido, mas encontra um trem parado na estação e a máquina funcionando. Ela ocupa a máquina, toca o trem em movimento. Os funcionários, os maquinistas que estavam na estação percebem, entram nos últimos vagões, vão até a máquina, prendem ela, seguram ela e voltam com o trem. E levam ela à autoridade. E você sabe que não há coisa mais perigosa no mundo do que a autoridade constituída. É a invenção de Satanás. Né? No momento de inspiração, inventou a autoridade constituída. Que é uma coisa que ninguém sabe o que é. A autoridade constituída foi quem inventou, você sabe com quem a gente está falando? Eu diria, sei, com a autoridade constituída. E leva ela para a autoridade policial. E a autoridade policial dá aquele show de legalidade. Na verdade, a autoridade, quando ela é perturbada, ela gosta de legalismo, que é a legalidade enlouquecida. Né? O legalismo é a legalidade enlouquecida, viu? Que é você que tem informação jurídica. E diz, a senhora não sabe o que praticou? Não sabia que ele era um doente mental. O delegado não sabia, o chefe de polícia lá no México. A senhora sabe o que praticou? E ela calada. A senhora sabe que praticou um crime? E ela calada. A senhora tem noção de que apropriou-se de um bem público? A senhora sabe que praticou um crime, pode ir para a cadeia? E ela, olhando para ele, isso ele encontrou no recorte de jornal, para mostrar que se fosse literatura seria possível. Mas a vida tinha produzido uma coisa quase que literária, tal a literariedade do episódio. Ela olhou para ela com um olhar de ternura, ou quem sabe de pena, e olhou para ele e disse, o senhor nunca foi capaz de praticar uma loucura por amor? Para ser líder, é preciso praticar loucuras por amor. Obrigado a todos.